eu quero falar de outra coisa aqui, ó. O que seria força centrífuga? A gente está falando de força centrípeta, mas o que é força centrífuga? A gente já viu esse termo algumas vezes, né? Por exemplo, lá na máquina de lavar tem um botão escrito, né, centrífuga, em que você aperta, né, e a máquina começa a girar, e aí a fim de que a água que esteja lá, né, ela quase que torce, né, as roupas, né, a água que está lá, ela sai pelos buraquinhos aqui do lado, né, e deixa a roupa enxuta. Outro exemplo de centrífuga que vocês já devem ter conhecido é no laboratório, né? Quando a gente usa um aparelho chamado centrífuga, em que ele separa, né? Faz uma separação das misturas ali, né? Geralmente usa-se para sangue, né? Para separar ali o plasma das hemácias, para poder fazer uma contagem de hemácias e de outras várias substâncias aí usadas nos laboratórios. Né? Então nós temos esse aparelho centrífuga, mas o que de fato é centrífuga? Ora, o nome já fala, né? Centrifuga. Então, se centrípeta é apontar para o centro, centrifuga é fugir do centro. Então, em tese, existiria uma força que foge do centro. Que força seria essa? Vamos analisar esse caso aqui, né? Um exemplo. No exemplo do carro, né? Para um observador que está do lado de fora, quando o carro ele faz um movimento circular, né? Um movimento curvilíneo, o que está acontecendo aqui? A gente já estudou isso. A gente viu que a força, né, a força de atrito é aquela responsável por apontar para o centro. Então aqui nós temos apenas uma força centrípeta. Não existe nenhuma força centrífuga no movimento circular. Não existe nenhuma força centrífuga. Aí você me pergunta, mas professor, quando eu estou dentro do carro e o carro faz uma curva, existe sim uma força que me empurra para fora. E realmente, você deve ter essa ilusão, né? Quando você está dentro do carro, né? Quando você é um observador não inercial, você tem uma ilusão de que surge uma força que te empurra aí contra a parede, né? Contra a porta do veículo. Né? E se você não se segurar e a porta estiver aberta, você sai rolando mesmo. Mas o que acontece aqui é um caso bem interessante, tá, pessoal? E esse caso é que é uma ilusão, tá? O que acontece é puramente aplicação da primeira lei de Newton, a lei da inércia. A lei da inércia falava que um objeto tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Né? Então, uma vez que você está no movimento curvilíneo, qual que é a tendência do objeto? Não é sempre sair em linha reta? Tanto é que se você está girando um barbante, né, e esse barbante arrebenta, né, o que vai acontecer? Um ioiô, né? Digamos, está girando lá um ioiô e o barbante do ioiô arrebenta. O que vai acontecer com o ioiô? Ele vai sair numa trajetória retilínea. Né? Ele não vai sair fazendo uma curva. Né? Já falei para vocês aí do filme da Angelina Jolie, né? Que é aquele, o Procurado, né? Procurado, acho que é esse o nome do filme, em que eles atiram, né, com a pistola e a bala faz uma curva. Não, gente, pelo amor de Deus, não. Não tem como isso acontecer, tá? Porque se não existe nenhuma força que aponta, né, modificando o vetor velocidade, não tem por que essa bala fazer uma curva, né? Ou seja, ela vai seguir a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ou seja, vai ter um movimento retilíneo. Tá? Então nós temos essa sensação, essa impressão de estar sendo jogado para o lado de fora, mas na verdade não tem nenhuma força atuando na gente. Tem apenas a aplicação da inércia, né? Que a nossa tendência é permanecer em linha reta. Então por que a gente faz a curva? Porque, claro, né, a gente vai escorar na porta ali do carro, né? Ou seja, vai existir uma força que está te empurrando a fim de acompanhar o carro, a fim de fazer esse movimento curvilíneo, tá? Esse movimento circular. Então, para fazer o movimento circular, deve obrigatoriamente existir uma força centripetar. Agora, centrifugar não existe. Não existe nenhuma força centrífuga. Embora, quando eu falo centrífuga, você já sabe do que eu estou falando. É uma sensação, uma impressão, tudo bem? Em que vai fazer com que ajuda, né? Até mesmo na máquina de lavar, né? As gotículas de água elas vão sair ali, mas vão sair em linha reta, tudo bem? Não vão sair fazendo curva. Beleza, galera? Então, centrífuga, força centrífuga não existe no physics. É somente uma sensação, uma impressão. Beleza? Então que fique claro isso daí. E vamos fazer alguns exercíciozinhos, né? Já que a gente está aqui mesmo. Exercíciozinho. O primeiro fala assim, ó. Um corpo de 1 kg está preso a um fio ideal inextensível e de peso desprezível de comprimento 2 metros. E descreve uma trajetória circular horizontal sobre uma mesa sem atrito.
Sabendo-se que a velocidade escalar do corpo é constante e igual a 6 metros por segundo, determine a intensidade da aceleração centrípeta e a tração no fio. Então, desenhando aqui novamente, né, como que vai ser, nós temos que a força normal se cancela com a força peso, né, quando a gente faz análise na vertical, e quando a gente faz análise na horizontal, a gente percebe que tem uma tração, né, e essa força tração é justamente aquela que aponta para o centro. Então, a força centrípeta vai ser essa força de tração, que é justamente o que ele pergunta na letra B. Na letra A ele só perguntou qual que é a aceleração centrípeta, então é puramente aplicação da fórmula, né? A aceleração é v ao quadrado sobre r, ele me deu a velocidade, que é 6 metros por segundo, e o raio aí, que é de 2 metros. Então, 6 ao quadrado dá 36, divididos por 2, nós temos que a aceleração centrípeta é 18. Mole, mole, fácil, fácil. Ele quer saber a tração, a gente já descobriu que a tração é a força centrípeta, então basta aí eu multiplicar pela massa, né? Então nós já temos a aceleração centrípeta multiplicado pela massa, que é 1, ele deu aqui 1 kg, nós temos que a tração é de 18 newtons. Tudo bem? Mole, mole, fácil, fácil. Outro exercício, aqui o do looping, né? Que eu queria fazer com vocês. Na figura está representada a parte dos trilhos de uma montanha-russa em um trecho circular de raio de 8,1 metros, em plano vertical. Qual é a velocidade mínima que o carrinho deve ter no ponto mais alto da trajetória para que ele não perca contato com os trilhos? Então é exatamente aquele caso que a gente viu do looping. Ele quer saber qual que é essa velocidade mínima lá no ponto de cima. Então, relembrando aí que quando ele chega no ponto mais alto, não temos a força normal. Veja que a força normal ela vai diminuindo, né? E quando chega na iminência lá dele se soltar, ou seja, não tem mais nenhuma força que empurre ele contra os trilhos, né? Então não temos mais nenhuma força de contato, não temos mais a força normal. Temos apenas a força peso, que não deixa de existir no objeto, nesse caso apontando para o centro. Então a força peso vai ser a força centrípeta. E eu colocando aqui, ó, que a força centrípeta vai ser exatamente igual à força peso, nós temos que a massa vezes a aceleração centrípeta tem que ser igual a massa vezes a gravidade. Posso inclusive cancelar a massa com a massa e nós temos essa relação aí entre a aceleração centrípeta e a aceleração da gravidade. Lembrando que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, o r está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, beleza? E esse ao quadrado aqui, não, o expoente está ao quadrado, passa para o outro lado, ele vira uma raiz. Essa relação aqui a gente já viu anteriormente, agora é só substituir os valores. O raio 8,1, ele havia dado para a gente, e a gravidade ele pediu para usar 10. Então substituiu, mole, mole, fácil, fácil, encontramos a velocidade mínima. Outro exercíciozinho, esse é o último, é um pouco mais complicado. Ele fala assim, ó, em um automóvel, em uma pista, percorre uma curva de raio R igual a 200 metros com velocidade escalar constante de 10 metros por segundo em um local da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra A, o menor coeficiente de atrito lateral, né, o μ, né, o coeficiente de atrito, entre os pneus e a pista horizontal para que o carro não derrape, ou seja, para que ele faça esse movimento circular de raio de 200 metros. Então, representando aí na letra A, né, nós temos que na vertical a força normal mais uma vez se cancela com a força peso, e analisando a força na horizontal, nós temos que a força centrípeta é exatamente igual à força de atrito. Ele quer que a gente encontre o μ dessa força de atrito. Então, reescrevendo aí, né, que a força de atrito tem que ser igual à força centrípeta. Força de atrito é μ vezes a normal e a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, beleza? A força normal é igual à força peso, né, que é massa vezes gravidade. Eu já posso cortar aqui a massa com a massa. A gravidade que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, vai ficar aqui embaixo. Então está aqui, ó, o μ isoladinho vai ser dado em função da velocidade ao quadrado sobre o raio vezes a gravidade. Aí eu já posso substituir os valores, né? Velocidade 10, vai ficar 10 ao quadrado. O raio é de 200, beleza, vezes a gravidade que é 10. E aí fica 100 divididos por 10 dá 10. 10 sobre 200 é o mesmo que 1 sobre 20. Mole, mole, fácil, fácil. Letra B ele pede a tangente do ângulo de sobreelevação θ da pista sem atrito, para que o carro possa descrever essa curva. Então, imagina agora que essa pista é uma pista de gelo, e o que ele vai fazer é inclinar essa pista
a fim de que o carro faça essa trajetória curvilínea, né? Concorda comigo? Se a pista estiver inclinada, ele vai aí descrever uma circunferência, beleza? E ele quer essa circunferência de raio igual a 200 metros. Então vamos lá, vamos calcular qual vai ser a tangente desse ângulo. Está aqui o desenhozinho, né? Então repare que nós temos que a força normal, à medida que eu inclino a pista, ela também vai inclinando. E quando eu faço uma somatória dos vetores aqui, ó, nós temos uma componente que vai apontar para o centro. Na verdade, a força resultante é aquela que aponta para o centro. E é o somatório tanto da força normal quanto da força peso, beleza? Então a força resultante é aquela que aponta para o centro e é a aceleração centrípeta. Bom, vamos focar no exercício. Ele pediu a tangente do ângulo θ. Eu quero que vocês reparem aqui que esse ângulo θ vai ser exatamente igual a esse daqui de baixo. E isso precisa de um pouquinho aí de base matemática, tá bom? Para a gente não confundir esse ângulo θ. Mas a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, vai ser a força resultante sobre a força peso. Vamos escrever isso aqui. Tangente de θ, força resultante sobre a força peso. Lembrando que a força resultante é a força centrípeta, é aquela força que vai apontar para o centro. Então, massa V ao quadrado sobre R. Então, e a força peso é dado pela massa vezes a gravidade. Então, posso cancelar a massa com a massa. E aqui eu tenho uma divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E agora é só substituir os valores. Mais uma vez, né? Nós temos aqui, olha só, que a tangente vai ser igual a 1 sobre 20. Por que será, né? Por que será que esses dois são iguais, né? Bom, eu vou deixar você fazer uma reflexão a respeito disso. E eu posso tirar essa dúvida também na nossa live que vai ser na sexta-feira. Beleza? Bom, senhoras e senhores, por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a aula de hoje. Muito obrigado. A aula que vem nós vamos estudar aí pêndulos, beleza? Fica ligado. E se você quiser já ir adiantando os exercícios do livro a respeito de força centrípeta, eu fico muito grato. E, enfim, tem alguns alunos aí que estão me representando. Então, sangue na caneta, galera. Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!